Alô? Vocês estão me ouvindo aí? Positivo. Alô? Tá me ouvindo? Eu estou, Sérgio. Tranquilo, peraí. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Só tô tentando aqui Sim. jogar o slide aqui que eu não tô conseguindo. Peraí um minuto. Ô, Sérgio, Diga. você está aberto aí no computador? Tô. Tá. Então clica aí nessa parte de compartilhar. Vai. Pronto. Quando você clica em compartilhar, você vê as telas que estão abertas no seu computador aí, tá vendo? Aí Sim, você sim, consegue sim. enxergar o slide já aí, clica no slide aí, nessa tela do slide. Peraí. Mas ela não tá aparecendo para mim aqui, não. O PowerPoint está aberto já, tá? Com a aula. Tela 1, deixa eu ver aqui. Peraí. Isso, pronto. Agora abre o slide. Não, aí você voltou para outra. O PowerPoint já está aberto já? Clica no PowerPoint ali embaixo agora, na barra no seu menu aí. Não, mas ele aqui, ele é o... Pronto, Deixa eu... abre só por aí, entendeu? Pronto. Mas ele tá aparecendo lá? Tá aparecendo aí para você, não? Sim, a gente consegue ver. Pode O... maximizar aí, dá tela cheia aí, que a gente consegue ver aí. Tá vendo por aí? Sim, a gente vê por aqui, só que você fica sem aquela tela de controle, entendeu? Se você for por aí. Mas a gente vê normal aqui. Tá vendo o PowerPoint aí normal? Sim. Pronto, então eu vou por aqui. Agora deixa ele aberto assim, aí, pronto. Agora abre sua tela do Teams aí. Diga. Pronto. Aí agora clica em compartilhar. Do lado do microfone aí onde você deixa mudo aí. Compartilhar. Quando você clica em compartilhar, aparece as telas que tem aberta no seu computador. Todas as telas que tem aberta. Aí você vai Pronto. clicar na tela do seu PowerPoint. Foi. Beleza. Tá vendo aí Pronto. normal? Agora, perfeito agora. Pronto. Agora sim. Pronto, beleza. Então, tá me ouvindo bem? Sim. Tá ouvindo bem? Qual é a sessão aí, Sérgio? Agora você pode maximizar isso aí pra galera ver melhor. Tá vendo tranquilo aí? Beleza. Então, Perguntaram pessoal, qual é a sessão da aula aí. é a sessão Valeu, 2.2. boa aula pra vocês. 2.2. Valeu, Sérgio. Valeu. Ó, pessoal, desculpa aí o incômodo. A sessão é 2.2. Ela já está lá no ambiente virtual de vocês. Então, aqui, o que eu fiz? Na verdade, essa aula seria a 2.3, mas como nós temos bastante tempo por conta do nosso conteúdo, que são 12 aulas apenas, então eu peguei o licenciamento ambiental justamente para começar a nossa aula pelo final aqui, tá? Então, vocês vão entender quando eu colocar isso. Veja bem, na semana... Estão me ouvindo bem aí? Tranquilo? Eu estou. Na semana passada... Tá ouvindo bem? Estamos. Sim. Então, veja bem, na semana passada, no dia 28 de março, houve o Ministério Público, né, provocou o Judiciário com uma ação civil pública para barrar aquela propaganda do governo que dizia: o Brasil não pode parar. Aí você vai e me pergunta assim: por que você está tratando disso em direito ambiental? Porque na fundação da juíza, da Laura Bastos Carvalho,
ela se valeu aí de uma justificativa que tem no nosso livro lá do KLS. Ela usou ali o princípio da prevenção e da precaução de Paulo Afonso Leme Machado, que é um dos teóricos que a gente indicou lá do curso. E aí ela vai dizer, ó, em caso de dúvida ou incerteza, como vocês estão vendo aí, também deve-se agir prevenindo. Então, no direito ambiental, nós falamos já em aulas anteriores que esses dois princípios, embora sejam parecidos, a terminologia, eles são bastante diferentes. Na precaução, você aplica o princípio da precaução quando você não tem certeza científica que aquele empreendimento, aquela mina, aquela exploração, ela vai causar um dano. Então, você tem logo uma atitude para se precaver do futuro. Já quanto à prevenção, você conhece, né? Você já sabe do dano daquilo que pode acarretar o empreendimento, qualquer que seja ele, aí você aplica. Então, o direito ambiental, ele é extremamente principiológico. Observe que ela saiu da legislação aqui do âmbito civil e foi buscar lá nos princípios do direito ambiental. Então, observe que ela finaliza lá, né? Indúbio pro saúde ou indúbio pro natura, querendo dizer assim, em dúvida, pense sempre na saúde, em dúvida, pense sempre na natureza. Então, ela se valeu aí de dois princípios que estão lá no nosso livro, que nosso doutrinador lá, o Afonso Leme Machado, ele indica, tá? Então, foi isso que eu queria dizer quando eu comecei a aula aqui pelo final. A outra parte que também do finalzinho, que eu vou começar a aula de forma contrária, só nesses dois aspectos, também já mencionei em sala de aula para vocês com relação à questão da lei ambiental no tempo, a temporalidade da lei penal. Então, nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, a famosa LINDB, ela diz lá no seu artigo 6º, lembra, coloquei isso do lado direito do quadro, que a lei entra em vigor em caráter imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E aí, nós colocamos aí os parágrafos, 1º, 2º e 3º, o que é um ato jurídico perfeito? Ele está consumado, segundo a lei vigente. O que é um direito adquirido? Quando seu titular ou alguém que possa exercer por ele, então tenha posto um fim, né, a esse direito adquirido. Essa condição não pode mais ser alterada a arbítrio de outrem, né, arbítrio de terceiro. Por fim, a coisa julgada, aquela famosa sentença passada em julgado ou transitada em julgado. Só que aí há uma ressalva enorme quando se trata do direito ambiental. Que ressalva é essa? Que, no caso do direito ambiental, a lei nova, geralmente, ela derroga a lei velha. Então, não há que falar em coisa julgada quando se trata do direito ambiental. A gente já comentou isso. Então, se você conseguir uma licença há 2, 3 anos atrás, e a lei de agora, de 2020, ela está mais rígida, ela está menos concessiva, essa lei menos concessiva e mais rígida, ela vai substituir aquela anterior. Aí o colega Ailton, na época, ainda perguntou, mas aí o que vai causar insegurança jurídica? Aí eu disse, bom, mas essa situação, ela vai ser resolvida no momento da renovação das licenças. É uma das coisas que a gente vai tratar na aula de hoje. O processo já está em curso, ninguém vai mexer. Mas no momento da renovação das licenças, aí a lei nova, ela vai derrogar a lei velha, correto? Então, aqui nós vamos voltar agora para o princípio da aula. Essas duas observações eu julguei interessante. Então, como a gente trata aqui de licenciamento ambiental, o licenciamento, a terminologia clássica dele, é um procedimento administrativo. Então, lembra bem disso, procedimento administrativo, no qual o órgão ambiental ele vai licenciar
a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos. Trocando em miúdos aqui. Então, toda vez que o empreendedor ele bate as portas do órgão ambiental para pedir uma autorização para explorar, desmatar, implantar uma mina, um empreendimento imobiliário, ele necessariamente vai ter que ter esse licenciamento ambiental. Então, por que que ele é necessário ser emitido? Porque ele pode, todo e qualquer empreendimento, ele pode causar poluição ou pode degradar o meio ambiente. Por isso que o licenciamento é a primeira fase que o poder público ele vai apreciar no momento que você, empreendedor, faz esse requerimento. Ele difere da licença ambiental. Observe que no direito administrativo e mesmo no direito constitucional, as palavras elas têm importância. Então, o licenciamento ambiental é um procedimento. Já a licença ambiental é o ato administrativo em si. Então, você vai lá requerer o licenciamento, o órgão ambiental o concede, faz a concessão, depois é que vai haver uma emissão do ato administrativo, no qual esse órgão ambiental competente, seja ele IBAMA, CRA, ICMBio, qualquer que seja a área que você vai atuar, ele vai fornecer para você, tá certo? Então, o licenciamento, ele difere da licença ambiental. Fica parecendo que é uma pegadinha aí de concurso. Então, um é procedimento administrativo, o outro é o ato administrativo emanado pelo poder público, tá? Que vai aí dizer em que condições esse poder público espera que você conduza seu empreendimento. No momento em que ele vai te conceder essa licença ambiental, ele vai estabelecer um rol de restrições e que medida de controle ambiental você vai operar para que essa licença saia. Então, quem já trabalhou aí com o meio ambiente sabe que essa parte ela é bem difícil de se conseguir. Aí o aluno sempre pergunta, mas se tiver uma ingerência política, aí já é outra coisa. O que a lei trata, a letra fria da lei é essa, você tem que passar por toda essa tramitação legal para que você consiga aí essa licença ambiental, correto? Aí, as leis ambientais, como a gente já comentou em sala de aula, elas é um feixe, né? É um emaranhado de leis convergindo praticamente para a mesma coisa. Observe que a Política Nacional do Meio Ambiente, ela foi instaurada no Brasil ainda no tempo da ditadura militar, ali no governo de Figueiredo, e ela traz ali que isso repete lá os conceitos iniciais: construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento e atividades que utilizem de recurso ambiental, sob qualquer forma, ela precisa de um prévio licenciamento ambiental. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que toda essa parte teórica que eu dei aí no slide 2, ela está regulamentada por uma política de meio ambiente. Essa política de meio ambiente, ela começa aí categoricamente no artigo 10 da Lei 6938. Nem que seja por osmose, o aluno vai ter que aprender isso. Por que eu estou dizendo assim? Porque no slide 4, volta praticamente a mesma dicção legal do slide 3, tá? Ela vai dizer, a Lei Complementar 140 de 2011, tá? Que é um dos diplomas legais aqui que compõem a estrutura das leis ambientais, vai dizer a mesma coisa, licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores, sob qualquer forma de causar degradação ambiental. Então, observe que eles trabalham praticamente do mesmo jeito, né? A política. Oi? Anacleto. Não era melhor você colocar, não era melhor você a gente visualizar os slides, não? Você explicando e a gente lendo, olhando os slides? Ah, tá. Não tá aparecendo para você, não? Não tá aparecendo você, né? Feio pra caralho. Ah, tá. Okay. Espera aí um minuto. Agora está aparecendo? O slide? Agora sim.
Agora apareceu. Isso. Obrigado. Beleza. Valeu, cara. Um abraço. Então, vamos lá. Então, observe, que o que eu estava falando, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela foi instituída aqui em 81 e já em 2011, a dicção legal da Lei Complementar 140 é a mesma coisa de 2011. Muda aqui algumas terminologias, mas o princípio é o mesmo, tá vendo, Tá? Na 3 e na 4. Aí a gente volta aqui. O que é o licenciamento? Vai lembrando sempre, volta aqui, vai dizer que é procedimento administrativo. Aí você vai olhar lá que difere de que é licença ambiental, é bem diferente. Aí vamos lá. Ele é um procedimento administrativo encarregado de licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tanto a Política Nacional do Meio Ambiente quanto a Lei Complementar 140/de 2011, que reitera a Política Nacional do Meio Ambiente, ele trata primordialmente do famoso licenciamento ambiental, que é o pontapé inicial para você empreender todo e qualquer projeto que vai supostamente degradar o meio ambiente, supostamente que vai impactar o meio ambiente, ou que supostamente ele vai causar poluição, tá certo? Então vamos lá no slide 5. Lá na seção 2.2 que eu publiquei no AVA de vocês vão ver lá 2 aulas. Essa aula propriamente dita, que vai ser jogada lá, e uma outra que eu trouxe com vários termos ligados ao licenciamento. Então, você vai saber lá o que é autorização prévia, o que é uma área de proteção ambiental, está tudo discriminado lá, tá certo? Então, aqui, a primeira parte nós já cumprimos, que é o licenciamento. Aí, agora, nós vamos passar para a autorização, tá certo? O que é autorização? Aí, como eu frisei lá no primeiro slide, no direito administrativo, assim como no direito constitucional e na maioria dos ramos do direito, as palavras elas têm um poder muito forte. Então, uma simples palavra ela pode distorcer um conceito e você pode incorrer o aluno a erro justamente numa prova aberta. Então, a autorização é um ato administrativo discricionário e precário. Vamos destrinchar o que é isso aqui. Ato administrativo, todo mundo sabe, é um ato exarado, emitido, publicado pelo poder público. O que é discricionário? Discricionário é aquilo que o agente público que emite esse ato administrativo, ele tem uma capacidade elástica de emitir esse ato. Por que é precário? Porque ele é inicial, não significa que aquela autorização ela já é definitiva para você já começar a desmatar, já começar a empreender. Então, ele lhe dá uma espécie de licença prévia aqui, que vai ficar mais claro na licença propriamente dita. Então, discricionário, quando a gente diz o juiz tem um poder discricionário, significa que ele pode interpretar a lei de forma elástica, ele não precisa seguir as regras, os ditames, ele pode ser heterodoxo na explicação, na interpretação. E precário, como o nome já diz, é inicial. Aí vem um outro conceito lá no finalzinho, que isso aqui é bem importante também para concurso, para você entender ali. É o critério de conveniência e oportunidade. Então, o que é o critério de conveniência? O poder público vai pensar assim, vai agir dessa forma. É conveniente que eu libere para esse empreendedor essa autorização? É oportuno que eu faça isso nesse momento? Então, ele vai usar desses 2 critérios aí, conveniência e oportunidade. Observem aqui que só na autorização você tem aí 4 palavras, tá? Que podem confundir você numa eventual prova de concurso ou numa eventual prova aberta. Então, de repente, o examinador ele te pede lá para você discorrer sobre ato administrativo. Geralmente tem aquelas questões do CESP, por exemplo, né? Que agora ele pode botar em certo ou errado. Ele vai dizer, autorização é um ato administrativo precário e definitivo. Você pensa que está certo, ele
completa com tudo aqui, mas ele não é definitivo. Por que ele não é definitivo? Porque o ato que vai vincular, que vai trazer uma certeza que o empreendedor ele pode já lançar a mão dos outros aspectos do empreendimento dele é a licença propriamente dita. Aí o que acontece? Na licença você já tem um ato vinculado e definitivo, ou seja, cumpriu a fase da autorização, agora tudo aquilo que o poder público te exigiu, tá? Você vai ter, a administração pública agora tem o dever de deferir o que você pediu. Se ele já passamos da fase do licenciamento, da autorização, agora e você cumpriu, né, fielmente, regiamente, aquilo que o poder público solicitou, você já está apto a receber a licença. Aí ele diz, é um ato administrativo vinculado. Vinculado a quê, cara pálida? Vinculado ao processo de licenciamento, ao processo de autorização. Agora ele é obrigado, né? Obrigado não, ele tem o dever de deferir o seu pedido, porque você já cumpriu com todas as fases pregressas, tá? Aí vem o primeiro imbróglio aí, o primeiro problema, que no direito é assim, tudo depende de interpretação. Você vai ter aí o conceito de licenciamento, ele vai ser discutido por alguns teóricos lá no livro, mas aí o principal deles aí, que é o Paulo Afonso Leme Machado, que a gente mencionou, ele vai dizer, o conceito de licenciamento ambiental tem vida própria, tá? Ele é diferente, ele está querendo dizer, ó, ele figura diferentemente do conceito de licença, que é uma expressão utilizada no direito administrativo. Então, aqui há uma confluência de interesses entre o direito administrativo e o direito ambiental. Lembra como eu comecei a aula lá? A juíza fundamentou uma decisão de uma ação civil pública na qual ela pegou conceitos de direito ambiental, princípios de direito ambiental e aplicou numa liminar. Aqui agora, a divergência entre os teóricos é esse. O licenciamento ambiental para uns, ele tem vida própria. Licença não é um conceito de direito ambiental, mas ela é utilizada também no direito ambiental. Entendido? Então, se por acaso cair numa prova lá, o conceito de licença amparado no direito ambiental, tal, você já vai ficar desconfiado, porque o conceito, para a maioria dos teóricos, ele é do direito administrativo. Porque não existe só licença no âmbito do direito ambiental. Tem licença de todo tipo aí. Quem é empresário, empreendedor, sabe, para tudo você precisa de uma licença no poder público. Não é assim? Tranquilo? Alvará de TLF, funcionamento, o ILSS, é uma licença que o poder público municipal te concede. Então, ficou claro isso aqui, que o conceito de licença, ele é tomado, né, emprestado do direito administrativo pelo direito ambiental. Tá certo? Aí vamos lá para o próximo slide, que nós vamos tratar a licença ambiental, aí como ela é trazida para o âmbito do direito ambiental, tá certo? Aí ela vai ser transformada através de uma resolução do CONAMA. O CONAMA é Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá? Então, já em 97, o CONAMA traduziu o que é uma licença ambiental. Observe como o direito ambiental ele opera ao lado do direito administrativo e ao lado do direito constitucional. Então, aí ele estabeleceu como o teórico lá, o Paulo Afonso Leme Machado, ele disse aqui que ela tem vida própria e independe do conceito de licença no direito administrativo. Então, nós vamos elaborar, do ponto de vista do direito ambiental, o que é uma licença ambiental. Então, ele vai dizer, é um ato administrativo no qual o órgão ambiental competente vai estabelecer as condições, restrições e medidas de controle ambiental, tá certo?
que deverão ser obedecidas pelo empreendedor. É aquilo que está aqui, ó, nesse slide aqui, tá certo? Então, ele, como eu falei para vocês, você vai ter que aprender até por osmose. E aí ele vai trabalhando com esses conceitos aí. Observe que quando ele formula esse conceito de licença ambiental, ele vai buscar vários elementos da primeira parte aqui, ó, da primeira parte que está aqui de licenciamento ambiental. Por isso que confunde bastante o aluno entre licença e licenciamento. Mas aqui ele vai dar uma definição, ele vai dizer que é um ato administrativo. Se é um ato administrativo, ele é emanado, exarado, publicado pelo órgão público, pelo poder público. Que poder público é esse? O órgão ambiental competente. No caso da Bahia, quem é o órgão ambiental competente? Se for no âmbito ambiental, ambientais CRA. Aqui em Brumado, nós não temos esse órgão, a gente tem uma secretaria ambiental, mas não temos um órgão específico para emitir esse tipo de licença. Até porque nós vimos que há uma limitação no município, que a gente vai ver lá no finalzinho da aula. Há uma limitação, embora a competência entre União, estados e municípios, ela seja concorrente, tá? Lembra bem disso que a gente falou lá na seção 1.4. Competência concorrente é aquela competência na qual o poder público ele trabalha irmanado. Não importa se o ente é o município, se é o estado ou se é a União. Embora, pelo nosso modelo, o nosso modelo federativo, a gente sabe que geralmente a União tem prevalência sobre os outros dois entes. Em caso de conflito de competência, prevalece sempre a vontade da União, a gente tem visto. Em regra, nem sempre, né? Mas em regra, prevalece a vontade da União. Então, voltando aqui, nós vamos afirmar categoricamente que a licença ambiental é um ato administrativo. E aí você vai perceber que esse conceito de ato administrativo vinculado à palavra licença ambiental, que o CONAMA já bota aqui, ó, no artigo 1º, inciso 2º, é uma compilação de tudo que a gente vem falando. Por isso que eu disse, ó, o aluno ele vai aprender por osmose, tá? E aí, como ele fala aqui, ó, pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas. Que condições são essas? Estão aqui, ó. Uma série de compromissos que o empreendedor vai assumir com o órgão ambiental com vistas a obter a manutenção das licenças, prévia instalação e operação. Aqui a gente lembra do camarada Ailton que ele falou, mas isso aí não vai causar insegurança jurídica? Lembra bem, todas as vezes que vai ocorrer a renovação da licença, é que pode haver o imbróglio aí, né? Imbróglio é uma palavra latina, italiana, que significa impasse. Então, nesse momento é que, se houver uma lei nova menos concessiva, ela vai derrogar, ou seja, ela vai anular a lei velha. Então, no momento de quê? Das famosas licenças, que é prévia, instalação e operação, que a gente vai ver os conceitos delas e que estão lá já no 2.2 que a gente passou para vocês aí, tá? Tranquilo? Então, o órgão ambiental, ele vai estabelecer condicionantes, não é a migué. Então, o cara, geralmente, todo aluno pergunta isso em toda aula de direito ambiental. Mas e a ingerência política? A gente viu ali que em Belo Monte, o governo do PT fez pressão e acabou colocando uma série de populações ribeirinhas a reboque para construir Belo Monte. Isso aí a gente não pode descartar que existe. Mas a letra fria da lei, pela letra fria da lei, Belo Monte não deveria ter sido feito. Mas, enfim, é o que nós falamos, né? Da mesma forma que quando nós fomos construir aqui a hidrelétrica de Paulo Afonso, que foi lá no governo do presidente Dutra, então houve muita degradação ambiental, né? Então, já nessa época, todo mundo reclamava que a hidrelétrica de Paulo Afonso
ela ia causar problemas ambientais. Causou, mas ela realmente ela foi necessária. Então, dificilmente você não degrada. O que funciona aqui é você procurar minimizar a degradação do meio ambiente. Por isso que tem essa série de condicionantes, tem essa série de fases para que o empreendimento seja liberado. Um outro exemplo ali de até uma música do Sai Guarabira, né? Remanso, Casa Nova, Centro-Sé, Pilão Arcado, Sobradinho, Adeus. Porque essas cidades elas ficaram submersas e foi necessário criar novas cidades por conta da hidrelétrica, tá certo? Aí nós vamos, as condicionantes, voltando aqui, é uma série de compromissos que o empreendedor assume, né? Para que ele obtenha e mantenha as licenças, porque o fato de obter não significa que ele vá operar ad eternamente. Se ele não cumprir com tudo aquilo que o poder público impôs a ele, ele pode ter a licença cassada. Geralmente sempre você ouve aí, a mina está proibida de funcionar porque a licença não foi renovada. Pronto. Aí a gente vai passar aqui para as famosas licenças. Também é base de uma resolução, olha aí, ó, como o poder público ele trabalha irmanado, baseado em lei, tá? Então você tem aí a resolução do CONAMA, repetindo, CONAMA é Conselho Nacional do Meio Ambiente, essa 23797 ela vai nos acompanhar, então que ela dispõe lá sobre o licenciamento ambiental. Um novo decreto foi criado em 90 e regulamentando a Lei 6938 de 81. Essa lei aqui é extremamente importante porque é a lei que instituiu, né, a Política Nacional do Meio Ambiente. Aí você vem ali nas famosas licenças que são 3 fases, né? Olha aí, a licença prévia, também enviei para vocês lá no AVA, que destina-se a aprovar localização e concepção do empreendimento. Qual é o objeto desse licenciamento? O requerente, ele vai aqui pedir, né, provar a viabilidade ambiental, estabelecer que aqueles requisitos serão cumpridos através daquelas condicionantes que nós falamos aqui. O poder público exigiu. Agora, para que ele tenha a licença prévia, né, tudo aquilo que o poder público exigiu aqui, essas condicionantes, elas estando presentes, ele vai receber a licença prévia. Então, aprova a localização, a concepção do empreendimento, e aí segue para a fase seguinte, que é a fase de licença de instalação. Então, o poder público autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes no plano que ele apresentou, o empreendedor, o requerente apresentou, programas e projetos aprovados e as medidas de controle ambiental e demais condicionantes da qual constitui um motivo determinante. Um exemplo clássico disso aqui, ó, as usinas nucleares de Angra, que são objeto de questionamento dos grupos ambientais até hoje. Como é que faz para desalojar a população em caso de vazamento de material radioativo? Alguns ambientalistas dizem que o projeto não está claro. Como é que aprovou? Aprovou porque na época do governo militar, ali no governo Geisel, né, o governo brasileiro, naquela famosa crise do petróleo, nós resolvemos investir em 2 alternativas energéticas. Uma foi o pró-álcool, que também teve impacto ambiental, afetou a produção de alimentos. Uma foi o pró-álcool e a outra foi a instalação das usinas nucleares de Angra, né? As usinas nucleares de Angra teve um problema sério, porque além do impacto ambiental, tinha pressão também do governo americano que não queria que o Brasil firmasse um acordo com a Alemanha. E aí o Geisel, né, que tem nome de alemão também, de ascendência alemã, ele bateu o pé firme e
firmou esse acordo de implantação das usinas nucleares de Angra. Então, ali, a gente percebe que o poder público, ele realmente interferiu de forma política no aspecto ambiental. Ele criou, era necessário, sim, mas todos os aspectos ambientais não foram cumpridos com rigor, porque a questão do desalojamento das populações que vivem ali perto não ficou claro em caso de um vazamento. Por fim, nós vamos ter aqui a licença de operação, a tão esperada licença de operação. Então, o que é isso? O empreendedor apresentou o seu projeto, que a gente vem classificando lá de cima, de licenciamento, passando por todas essas fases, e a gente chega aqui na famosa licença de operação. Então, a licença de operação, ela autoriza que ele realmente vá começar com a atividade. Então, todos os controles já passaram, as condicionantes foram cumpridas, então ele agora está apto para tocar o projeto dele. Ele está livre agora, do ponto de vista legal, com o poder público, sim, mas os órgãos de controle vão ficar em cima se tudo aquilo que ele se comprometeu, ele está realmente praticando, sem contar no barulho aí dos ambientalistas que vão ficar sempre olhando, né? Se as pessoas estão usando o EPI, os trabalhadores que atuam no projeto, se a poluição que houve previsão lá atrás, se ela não está excessiva, uma série de coisas. Aquele exemplo que a gente deu na magnesita em sala de aula. Tem lá a previsão do uso dos filtros, tem, mas você sai ali de manhã e os carros estão com aquela poeira fina, né? Então, o tipo de filtro, ele não consegue barrar que essa poluição chegue cá na avenida, né? Que é aquela avenida que liga ali, vai para Caetité. Então, o filtro ali tem uma falha. E aí, por que continua assim? Bom, o Centro de Recursos Ambientais, ele tem falhado aí, ele teria que atuar para estar sempre averiguando por que fica esse pó, se tem previsão dentro do projeto inicial ou se precisa uma alteração, ampliar o controle. Bom, seguindo aqui, nós vamos tratar dos prazos, tá? Aí lembra sempre da pergunta do colega Ailton lá com relação à segurança jurídica. O CONAMA, na resolução 237, ele estabelece o que é, né, as terminologias das licenças, e aqui o prazo. Bom, na licença prévia, para que o empreendedor ele a consiga, ele tem um prazo mínimo a cumprir. Então, ele não pode passar de 5 anos se valendo dessa licença prévia, enrolando ali para que o empreendimento dele decole, tá? Então, depois desses 5 anos, isso aqui é bem importante para você lembrar que em provas objetivas pode cair isso, tá? Letra de lei. Conforme resolução do CONAMA, o empreendedor tem os seguintes prazos. Aí você vai marcar, tem até uma questão dessa lá no AVA. Salvo engano, é a questão 2, tá? Dessa seção. Então, prazo mínimo da licença prévia são 5 anos. Depois você tem a licença de instalação, 6 anos. E, por fim, a licença de operação, prazo mínimo de 4, né? Não podendo ultrapassar 10. Por que ele tem sempre esses prazos a cumprir? Para evitar que o empreendedor ele jogue solto, né? A cada momento, essas licenças elas vão ter que ser revistas, o poder público tem que ficar em cima. Toda vez que vence uma, o poder público tem que emitir uma outra para ficar vigilante para saber se o empreendedor ele está cumprindo regiamente aquilo que foi acordado dentro desses procedimentos aqui anteriores, do licenciamento, da licença, para chegarmos nas licenças prévias,
de instalação e da licença de operação. Então, trabalha-se sempre com prazos, para que o empreendedor ele não jogue solto, né? Não jogue solto aí, fique à mercê do que ele realmente queira fazer. Então, vamos lá. Bem, aí, presta atenção nisso aqui, que também é objeto de uma questão lá do AVA e que cai muito em prova, tá? A renovação de licença. Bem, ela deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias, então o prazo se encerra no dia 31 de maio. Então, ele tem que requerer até o final de janeiro, não é isso? Fevereiro, março, abril, maio. Então, no final de janeiro, o último dia de janeiro, é que ele tem o prazo para pedir a renovação, tá certo? Bom, se o órgão ambiental demorar para expedir, exarar essa licença, considera-se automaticamente prorrogado. Então, tem uma questão dessa lá no AVA, quando você for resolver, você já lembra disso aqui, ó, a questão dos 120 dias. Então, solicitei aqui no dia 31 de janeiro a renovação de exploração da mina ali da Serra das Éguas, perante o IBAMA, digamos assim, perante o IBAMA, beleza. Aí, passou, agora, nós estamos vivendo um período de quarentena aí em decorrência da Covid-19, não deu tempo o órgão ambiental emitir a licença, então eu continuo trabalhando normalmente como se a licença estivesse em vigor, tá? Aí vamos lá. O empreendedor precisa ficar atento, pois se protocolar a renovação fora do prazo, ele perde o direito à prorrogação. Então, veja bem, digamos que não houvesse o coronavírus, aí essa pandemia, e o empreendedor passou do prazo e pediu, né, solicitou o licenciamento no dia 15 de fevereiro. Aí ele perdeu o direito, né, da prorrogação da licença. É óbvio que aluno inteligente vai perguntar logo, e se o político X fizer pressão? Bom, aí foge a letra da lei, mas sempre tem o famoso jeitinho brasileiro, né? É fora da lei. Beleza. Resolução que determina que a licença prévia, a licença de instalação, poderão os prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapasse os prazos máximos estabelecidos em 5 e 6 anos. São esses prazos aqui que a gente mencionou, tá? Se não ultrapassar esses prazos, você pode... o prazo de validade ele é automaticamente prorrogado. E aí a licença de operação. Como já está operando, né? Aqui a gente está na fase ainda de prévia instalação. O empreendimento não está concluso para operar. Então, você vê aqui, ó, na fase da licença de operação, a renovação. O órgão ambiental poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o prazo de validade, avaliando o desempenho, né, daquele empreendimento. Então, se o empreendimento desmata além da conta, se ele polui além da conta, se ele não entrega tudo aquilo que foi previsto ali no início, ele pode ter problemas para o seu funcionamento. Mas aí, veja bem, o que nós temos que trabalhar aqui com relação aos prazos? Isso aqui, gente, não tem como correr, é uma parte que você vai ter que decorar mesmo, tá? É a questão das licenças, os prazos mínimos, né, de 5, 6 e 10, tá? O prazo da renovação, isso aqui é bastante importante, grava esse número aí, 120 dias, 4 meses. Só será prorrogado se o órgão ambiental não expedir a ordem atempadamente. Se o empreendedor pedir fora do prazo, lembra bem disso, a observação que o professor fez, perde o direito à prorrogação. Então, ele fez lá com 3 meses e meio, são 4 meses, 120 dias, ele perde o direito à prorrogação, tá certo?
E aí vamos mais à frente falar algo aqui extremamente importante. Isso aqui é outro objeto de prova, principalmente nas provas abertas, né, nas provas discursivas, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto no meio ambiente, o famoso EIA/RIMA. Parece Clebson isso aqui. Então, o artigo 3º da resolução CONAMA, em harmonia com a Constituição, olha aí ela entrando, estabelece a obrigatoriedade da realização pelo empreendedor do estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto no meio ambiente. Então, observe, para que todo aquele emaranhado de licenças prévias de instalação, de operação, inicialmente o licenciamento e a famosa licença, que é o ato administrativo, seja deflagrado, ou seja, comece, o pontapé inicial, na verdade, é isso aqui, ó, tá? O empreendedor ele vai ter que botar um estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto do meio ambiente, tá? E observe aí, poluição e degradação do meio ambiente. Aí você tem que voltar lá no início. Observe que nem que seja por osmose o aluno vai aprender, porque os termos vão se repetindo, ó, são extremamente repetitivos, tá? Mas você tem que falar porque realmente eles têm impacto aqui na análise. Então, a primeira fase é essa aqui, ó. Então, o que é o estudo de impacto ambiental, relatório de impacto no meio ambiente? Modalidade ou espécie do estudo ambiental. Então, todo empreendimento que você vai começar, você vai ter que apresentar aí o estudo de impacto ambiental. Se você não o fizer, não decola, seu projeto não decola. Aí você vê aqui a explicação, ó. Ele possui uma função científica e formal. Sem ele, não avança, tá? Aí o relatório de impacto, você fez o estudo, agora você vai ter que fazer um relatório mais ilustrado, mais completo possível, tá? Com a maior complexidade que você conhecer, uma linguagem bastante acessível, tá? Para que você tenha impacto positivo e negativo da atividade ou do empreendimento que será licenciado. Como é da nossa tradição, geralmente, quase todos os relatórios de impacto no meio ambiente e o estudo de impacto ambiental, quase todos passam. Quase todos passam. Por quê? Olha, tem pressões políticas, as pressões econômicas são muito grandes. Se você chegar ali, por exemplo, na Amazônia e falar com qualquer amazônida, né? Olha, a exploração do açaí, ela impacta o meio ambiente, ela causa danos ambientais, ela provoca várias doenças de pele. Fizeram uma série de demonstrações práticas, pragmáticas que aquilo ocorre. Por isso, nós vamos fechar aqui todas essas empresas que exploram açaí em escala industrial. Você vai ter uma reação violenta, tanto da população, quanto dos políticos que representam a região amazônica, enfim. Por isso que a gente pode afirmar categoricamente que a maioria dos projetos vão passar justamente por isso, porque há uma pressão política e também uma pressão econômica. Essas populações não podem ficar sem as receitas originárias dessa exploração econômica. Um exemplo gritante disso que eu acabei de falar foi a questão da barragem de Brumadinho. No início, o prefeito começou com aquele discurso bastante consequente, acusando e tal. Aos poucos foram arrefecendo, porque quando consultada, a população falava, tal, mas aí... E a gente sabe que é bem difícil você classificar, foi o maior desastre ambiental? Não foi, foi um dos maiores desastres ambientais que a gente conhece. Mas as populações que dependem da exploração econômica ali de Brumadinho
né, da Vale, não é mais Vale do Rio Doce, da Vale, elas dependem economicamente daquele empreendimento. E agora, como é que o governo procede? A única solução, a mais plausível, é ampliar os controles, coisa que não foi feita ainda, visto que após o rompimento da barragem, já se tocou as sirenes algumas vezes e alguns ambientalistas que têm a voz praticamente anulada dentro desse processo por conta do poder econômico da Vale, já tem situações de risco, outras situações de risco, outras barragens de rejeitos e tal, e qualquer hora dessa ela pode vir a estourar novamente, um outro tipo de barragem. Por fim, voltando aqui ao início do comentário, lembra bem que para que seja deflagrado o processo de licenciamento ambiental, necessário se faz o estudo de impacto ambiental e o relatório do impacto no meio ambiente. Sem isso, não tem o licenciamento, a licença e as licenças prévia de operação, de instalação e de operação, digo. Aí vamos lá. Agora nós vamos falar das competências, né? O que cabe ao município e o que cabe ao Estado. Genericamente, tudo aquilo que nós mencionamos são situações inerentes à União, ao governo federal. Vamos simplificar aqui. Aí vem os municípios, coitadinhos, lá na base da pirâmide. O que compete ao município licenciar? São empreendimentos e atividades que causem ou possam causar impacto ambiental em âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais do meio ambiente, os famosos SEMAS, né? Considerados critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Isso aqui, em resumo, vai ficar em parques, jardins, tá? Em parques e jardins. A gente vai ver por quê, até na situação problema aqui, que tem lá no finzinho da aula. E localizados em unidade de conservação instituída pelo município, digamos que o município de Brumado instituiu ali a Serra das Éguas como unidade de conservação municipal. Só que, se o governo federal, a União, já havia considerado essa parte aí como área de proteção ambiental, as famosas APAs, aí o município não tem jurisdição, tá? Essa aí também é uma questão que tem lá no AVA, presta bem atenção nisso aí. As áreas de proteção ambiental, elas estão fora da jurisdição, tanto do município quanto do estado, tá certo? Lembra bem disso aí, é fácil de você gravar. APA, área de proteção ambiental, está fora da jurisdição do município e do estado. Por que eu digo do estado? Mais abaixo a gente vai falar aqui, ó. Aos estados, conforme a lei complementar 140, compete licenciar o licenciamento ambiental de atividade ou empreendimento que não forem competências atribuídas à União e aos municípios, além daqueles localizados em unidade de conservação instituída pelo Estado, exceto as famosas APAs. Aí lá no livro tem uma série de situações onde, ou nas quais o Estado pode atuar e o governo federal pode atuar. Por exemplo, minas, exploração de mina de carvão, de cobre, de ouro, diamante, competência da União. Isso está, inclusive, na Constituição que a gente já viu ali. Então, áreas de proteção ambiental estão fora da jurisdição do município e do estado. Confere? Beleza? Vamos lá para aqui, pela parte que nós começamos a aula do decreto-lei, falando com relação da temporalidade das leis ambientais, tá certo? A temporalidade das leis ambientais com relação a um princípio aqui que sempre a lei nova derroga
lei velha. Então, mesmo que uma exploração de uma mina, ela passou por toda essa tramitação legal do licenciamento, da licença, seja ela de operação de prévia, de instalação e de operação, ela pode sofrer uma sanção do poder público, a gente já viu, caso ela não tenha cumprido alguma parte do projeto inicial. E mesmo que ela esteja dentro daquilo que ela planejou lá atrás, mas uma lei nova, mais restritiva, mais dura com relação à política de meio ambiente, venha a surgir, essa lei nova, ela vai derrogar a lei velha. Então, aquele ato jurídico que era perfeito no momento que ele foi celebrado, ele, de certo modo aqui, ele foi mitigado, essa expressão que a gente usa aqui no direito, ele foi arrefecido porque uma lei nova, né, diminuiu esses poderes desse ato que foi exalado pelo poder público lá atrás, tá certo? Então, no parágrafo 2º, o direito adquirido, que a gente pode dizer assim, o direito adquirido que constava na lei no momento que ela foi publicada, ele também vai ser relativizado aqui, vai ser mitigado. Por fim, a famosa coisa julgada, né? A coisa julgada aqui tem uma curiosidade que a gente vai falar. O que é, aproveitando, que é matéria aqui de civil e de penal também. Então, coisa julgada, o caso julgado é aquela decisão judicial de que já não caiba recurso. Isso era uma espécie de axioma, aquilo que era demonstrável facilmente aqui no momento que essa lei foi promulgada, né? Ó, em 42 isso não é mais verdade, porque a gente sabe que, digamos que uma disputa aqui, vamos falar de uma disputa de meio ambiente entre Magnesita e você, que é um poceiro lá na serra, ela ganhou a causa. Aqui em primeira instância, vamos dizer que o Genivaldo, que está aí como juiz do cível, ele deu uma decisão favorável à Magnesita e você, a coisa, considera coisa julgada? Não. Ele deu a decisão em primeira instância, aí agora cabe você manejar todos aqueles instrumentos jurídicos que você tem em mãos, que a gente já mencionou e que volta a lembrar aqui, desde embargo de declaração. Parece com o Clébio aí, que ele vai dizer assim, mas isso é meramente protelatório. Sim, é meramente protelatório, mas você está atuando como advogado da parte, você tem que defender seu cliente. Então, quanto mais você protelar, mais difícil essa decisão vai prejudicar o teu cliente. Então, você vai jogando, é o famoso vai que, né? Vai que cola. Lá na frente, você pode ter uma reversão dessa sentença. Então, a coisa julgada, ela foi prevista aqui no Decreto-Lei 4657, justamente para pôr fim aos feitos jurídicos com mais rapidez. Mas a gente sabe aqui que só põe fim ao feito jurídico quando chega, você tem aí, em determinadas ações, 11 maneiras de provocar o judiciário, isso aí pode bater até lá no Supremo, chegar até lá em cima, se você tiver recursos e for justificável esse tipo. Então, para o direito ambiental, a coisa julgada, ela só se a gente pode dizer que nem sempre põe fim, porque sempre uma lei nova vem e está sempre em questionamento. Claro que as injunções políticas, as ingerências políticas, elas podem, de certa forma, funcionar. Tá? Bem, aqui nós vamos falar da famosa situação problema. A situação problema dessa seção 2.2, ela trata justamente disso aqui, ó. Ela vai falar de uma situação na qual um processo de licenciamento ambiental, tá? Uma mineradora de ferro obteve uma licença prévia e em seguida a licença de instalação junto à IBAMA para instalar um empreendimento de extração mineral no estado do Amapá. Aí, para instalar, ela contratou uma construtora para implantação das estradas de acesso, além da construção dos alojamentos e das baias de armazenamento de produto químico perigoso,
Baia de armazenamento são uma espécie de container. E aí, o que acontece? O município lá do Amapá, vamos chamar esse município de Alfa, ele aí baixou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foram fiscalizar o empreendimento e lavraram um auto de infração em desfavor da mineradora, dizendo que a licença ambiental do município não autorizava a construção dessas baias. A pergunta é, você como advogado da empresa, você vai defendê-la de que forma? Como é que você vai fundamentar? Bem, aí agora vai aparecer o último conceito da aula aí, que é bem interessante, deixei por último. Bom, no caso em tela, a mineradora ela está com a razão, porque com base na lei complementar 140, artigo 13, e na própria resolução do CONAMA, ele vai dizer o seguinte, olha, todo empreendimento e atividade, ele é julgado por um único ente federativo, beleza? Se nós já falamos aqui que há uma previsão, inclusive constitucional, para que a questão de exploração mineral seja competência da União, e uma vez a União tenha concedido a licença para a mineradora explorar o minério, tá? Construir as baias e a estrada de acesso, não há que falar em lei municipal que casse esse direito da mineradora. Portanto, o seu posicionamento como advogado da mineradora era justamente dizer, ó, ela possui licença ambiental válida e conforme a Lei Complementar 140/2011 e a resolução do CONAMA 237/97, tá certo? A dicção legal é essa. O empreendimento e a atividade serão licenciados em um único nível de competência. O que ficou aqui para nós? Que todo e qualquer licenciamento, ele é feito em um único nível de competência. Para evitar o que aí, senhores? Conflito de competência. Se a União autorizou, passou-se por todas essas fases, não há o que falar em Estado contestar a União nesse aspecto aí. Não há que falar em município contestar a União nesse aspecto aí. O oposto também é verdadeiro. Se o prefeito Eduardo autorizou fazer um jardim, um parque, que não interfere na paisagem, não degrada, não polui, não há que falar da ingerência da União ou mesmo do Estado da Bahia na construção desse parque, porque, nós já falamos, compete apenas a um ente federativo, a um ente federado, o licenciamento para empreender, tá certo? Aqui no finalzinho os dois princípios, tá? Para quem não veio às aulas pregressas que nós tratamos da questão principiológica do direito ambiental, aqui você tem esses dois, tá? Eles são de importância muito grande no direito ambiental, que é a precaução e a prevenção. Tá? Como eu já falei no início, precaução quando você não conhece ainda cientificamente os impactos. Então, é aquela história de prevenir é melhor do que remediar. Mas a prevenção é quando você já conhece. Difere aí, são palavras parecidas, tá? E que nos concursos, geralmente, o examinador coloca dizendo que é a mesma coisa, mas não é. E tem outros princípios que são, na época, no momento da aula, eu falei, que é o princípio do pagador-poluidor, do usuário, tá? Tudo isso vocês devem voltar para estudar, porque vai ser objeto da nossa avaliação pós-Covid-19, justamente nós tratarmos da questão dos princípios, a questão principiológica e a questão dos licenciamentos, tá certo? Lembrar vocês que as atividades do AVA continuam funcionando normalmente. Para aqueles que me enviaram o trabalho para o e-mail, eu permiti que se fizesse o trabalho em equipe e às vezes o aluno pode ver, por exemplo, A fez com B e C, C teve uma nota X, B tem uma nota A, eu não puni ninguém, preste atenção.
Na verdade, o critério que nós utilizamos, todos os professores, foi olhar pelo seu acesso ao AVA. Não foi punir, não foi questão de falta, não foi nada disso. Foi acesso ao AVA. Quem tinha o acesso aquele momento completo ou quase completo, ele teve a nota 1000, né, na atividade de sala de aula. E aqueles que não tiveram, geralmente teve 700, 600, mas só foi esse o motivo que pode até confundir o aluno. Na próxima semana, a gente já vai começar a disponibilizar a outra atividade de sala de aula, que é referente aos 1.500 pontos. Porque como nosso conteúdo são 12 aulas, né? 12 aulas no semestre, no próximo a gente encerra o primeiro bimestre, no caso aí, né? Nós vamos ter as 2 primeiras unidades, a gente encerra. Então, com o famoso código florestal, tá certo? Então, não deixe de fazer as atividades do AVA, todo final, assim, essa aula, ela está sendo publicada ali na aula 1, sessão 1, Danilo já informou para vocês. Mas no local correspondente da sessão 2, você vai ter lá, geralmente, uma atividade que eu passei. Aquela não precisa você me enviar, é só para aclarar os conhecimentos que você obteve na aula, para você fazer, tá? Quem quiser enviar, eu dou um feedback para você fazer e ver que ela está em consonância com a aula que foi ministrada aqui. De início, essas aulas estão previstas até 23 de abril. Vamos ver se daqui até lá vai ocorrer alguma mudança para que nós possamos voltar às nossas aulas presenciais. No mais, tenham uma boa noite, obrigado pela presença e até a próxima quinta. Valeu, Sérgio. Boa noite. Valeu, um abraço, uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.